Se você abrir a boca sobre isso, pode ir embora agora. O gerente foi bem claro com a garçonete. Clarice engoliu seco. Ela sabia o que acontecia nos bastidores daquele restaurante. Todos sabiam, mas ninguém falava. Até que um cliente questionou, e o gerente a obrigou a mentir na frente de todos. Ela escolheu a verdade e foi demitida ali mesmo. O que ninguém viu foi o homem sentado no canto. Ele ouviu cada palavra. Clarice conhecia as regras não escritas do Bistrô Del Mare. Todo mundo conhecia. Você não questiona, você não reclama e, principalmente, você não fala. O restaurante era o tipo de lugar onde tudo parecia perfeito. Luzes suaves, música ambiente, mesas arrumadas com precisão. Os clientes chegavam esperando sofisticação, e era exatamente isso que viam. Mas Clarice sabia a verdade. Ela conhecia o outro lado daquela porta de vidro fosco que separava o salão da cozinha. Ali dentro, as regras eram outras. Clarice, mesa 7, pediu o risoto de fungo. Você ofereceu o robalo com crosta de ervas? A voz de Márcio, o gerente, era baixa, mas carregada de cobrança. Ele já sabia o que queria, Márcio. Pediu direto. Não importa, você oferece, sempre. O robalo custa o dobro. Clarice respirou fundo. Aquela conversa se repetia toda semana. Todo dia, na verdade. Márcio não se importava com o que o cliente queria. Ele se importava com o ticket médio, com a comissão dele, com os números que ele apresentava para os donos. E se alguém recusasse? Se um cliente devolvesse um prato? Se houvesse qualquer tipo de desconto? Saía do bolso da equipe. Entendido? Márcio cruzou os braços esperando a confirmação. Entendido. Clarice virou as costas antes que ele visse a frustração em seu rosto. Ela voltou ao salão. A noite estava movimentada, casais comemorando aniversários, grupos de amigos, empresários fechando negócios. Todos ali confiando que estavam sendo bem tratados, que o que pediam era o que recebiam. Mas Clarice sabia que nem sempre era assim. Uma semana atrás, um prato de salmão voltou da mesa 12. O cliente reclamou que estava seco. Márcio ordenou que reempratassem com molho extra e mandassem para outra mesa. Ninguém vai notar, ele disse. E ninguém notou. Ou pelo menos ninguém reclamou. 2 dias depois, uma colega de Clarice, Júlia, chorou no estoque. Um cliente pediu desconto por um erro na comanda. Márcio autorizou e descontou do salário dela. R$ 40. Júlia tinha 2 filhos. Aqueles R$ 40 eram o lanche da semana. Clarice odiava aquilo. Odiava ter que empurrar pratos que ninguém queria. Odiava fingir que tudo estava perfeito quando sabia que não estava. Odiava o medo que sentia toda vez que um cliente fazia uma pergunta direta. Porque se ela respondesse com sinceridade, seria punida. E todos ali sabiam disso. Clarice, pode vir aqui? A voz de um cliente interrompeu seus pensamentos. Ela se aproximou da mesa 16. Um homem de uns 50 anos, terno discreto, postura educada. Ele apontou para o prato. Esse molho tem um gosto diferente. Está meio ácido. Não era assim da última vez que pedi. Clarice sentiu o estômago apertar. Ela sabia exatamente o que havia acontecido. Aquele molho havia sido requentado e reaproveitado. Estava no limite. A cozinha deveria ter descartado, mas Márcio ordenou que usassem mesmo assim. Ninguém percebe essas coisas, ele sempre dizia. Mas aquele cliente percebeu. Eu vou chamar o gerente para o senhor. Clarice tentou manter a voz firme. Não precisa de gerente. Só queria saber se é normal. Eu já volto. Ela deu meia volta e foi direto até Márcio, que organizava comandas atrás do balcão. Mesa 16. Cliente reclamou do molho. Márcio levantou os olhos irritado. E você disse o quê? Que ia chamar você. Ótimo, mais um problema. Ele jogou a caneta na mesa e caminhou em direção ao salão. Mas antes de sair, ele segurou o braço de Clarice. Firme, não machucou, mas a mensagem estava clara.
Se você abrir a boca sobre isso, pode ir embora agora. Ele soltou o braço dela e seguiu para a mesa 16 com um sorriso ensaiado no rosto. Clarice ficou parada, o coração batendo forte. Ela olhou ao redor. Os outros garçons evitavam seu olhar. Todos sabiam o que estava acontecendo. Todos fingiam que não viam. Na mesa do canto, o homem de terno discreto mexia no celular. Um gesto rápido, quase imperceptível, como se estivesse apenas checando mensagens. Márcio chegou na mesa com simpatia. Boa noite, senhor. Algum problema? O molho está com gosto estranho, meio ácido. Ah, entendo. Às vezes, dependendo do lote de ingredientes, pode haver uma pequena variação no sabor. Mas garanto que está tudo dentro dos padrões. Nosso chefe é muito criterioso. O cliente não pareceu convencido. Eu como aqui com frequência. Nunca senti esse gosto antes. Márcio forçou um riso. O senhor tem um paladar refinado, vejo isso, mas posso garantir que não há nada de errado. Ele se virou e chamou Clarice. Não é Clarice. Ela congelou. Todos os olhares se voltaram para ela. O cliente, Márcio, as mesas ao redor. Clarice, você pode confirmar para o senhor que nossos pratos seguem o padrão de qualidade rigoroso, certo? Ela sentiu a garganta secar. Sabia o que ele queria. Sabia o que aconteceria se ela não confirmasse. Mas também sabia a verdade. E naquele momento, algo dentro dela se cansou de mentir. Clarice respirou fundo. Parte dela queria apenas confirmar e acabar com aquilo. Mas outra parte, a parte que estava cansada de mentir, não conseguia mais segurar. Na verdade, sua voz saiu baixa, mas firme. Eu não vou mentir para proteger o bônus de ninguém. O silêncio foi instantâneo. Ela continuou, olhando diretamente para o cliente. O molho foi requentado e reaproveitado. Estava no limite. Deveria ter sido descartado. E isso acontece aqui, com frequência. O silêncio caiu sobre o salão como uma cortina pesada. Márcio ficou branco. Depois, vermelho. E Clarice soube naquele instante que havia cruzado uma linha sem volta. O silêncio durou apenas 3 segundos. Mas foram 3 segundos que pareceram eternos. Márcio olhou para Clarice como se ela tivesse acabado de cometer um crime. Seu rosto passou do vermelho ao roxo. A mandíbula travou. Os punhos se fecharam ao lado do corpo. O que você acabou de dizer? A voz dele saiu baixa, perigosamente baixa. Clarice sentiu as pernas tremerem, mas não desviou o olhar. Eu disse a verdade. O molho foi reaproveitado. Estava no limite. Deveria ter sido descartado, mas a ordem foi usar mesmo assim. O cliente da mesa 16 piscou, incrédulo. Ele olhou para o prato, depois para Márcio, depois para Clarice. Espera, vocês reaproveitam comida aqui? Márcio tentou rir, mas o som saiu forçado, quebrado. Não. Ela está confusa. Clarice, você está cansada, não está pensando direito. Eu estou pensando perfeitamente. A voz de Clarice ganhou firmeza. Algo dentro dela havia se rompido. Ela não conseguia mais segurar. Nós somos obrigados a oferecer sempre os pratos mais caros, mesmo quando o cliente já sabe o que quer. Se alguém reclama, a gente é punido nos bastidores. Se algum desconto é dado, sai do nosso bolso. E sim, pratos devolvidos são reempratados quando não aparentam problema. O salão inteiro parou. Garfos no ar. Conversas interrompidas. Olhares fixos na cena. Uma mulher na mesa ao lado, que tinha uma criança pequena ao seu lado, empurrou o prato para longe com expressão de nojo. Ela pegou a bolsa rapidamente e saiu com a filha pela mão, sem olhar para trás. Um casal se entreolhou desconfortável. Outro cliente pegou o celular, como se estivesse prestes a fazer algo. Márcio percebeu. Ele viu o estrago se espalhando em tempo real. Clarice, você vai se arrepender disso. Ele falou entre os dentes, tentando manter a compostura, mas a raiva transbordava.
Eu já me arrependo de ter mentido tantas vezes. Ela cruzou os braços firme. Mas não vou mais fazer isso. O cliente da mesa 16 se levantou, empurrando a cadeira para trás com um rangido alto. Eu quero falar com o dono. Agora. Senhor, por favor, vamos resolver isso com calma. Márcio estendeu a mão, mas o homem já estava pegando o casaco. Não vou comer aqui nunca mais. E pode ter certeza de que todo mundo que eu conheço vai saber disso. Ele jogou algumas notas na mesa. Mais do que o necessário, provavelmente por pena de Clarice, e saiu pisando duro. Mais 2 mesas se levantaram logo em seguida, sem pedir conta, sem terminar a refeição. Apenas saíram. O salão, que há poucos minutos estava cheio de vida, agora parecia um campo de batalha silencioso. Márcio olhou ao redor. Viu os olhares de desconfiança. Viu clientes empurrando pratos. Viu o caos se instalando, e então ele explodiu. Você acabou de destruir este restaurante, ele gritou, apontando o dedo para Clarice. Tudo o que a gente construiu aqui, você jogou no lixo. Clarice deu um passo para trás, mas não abaixou a cabeça. Eu não destruí nada, eu só falei a verdade. Verdade! Márcio deu uma risada amarga, histérica. Você acha que verdade importa? Você acha que alguém se importa com o que acontece nos bastidores? As pessoas querem comer bem, pagar e ir embora. Não querem saber de drama. Elas têm o direito de saber o que estão comendo. Elas não têm direito nenhum. Ele bateu a mão na mesa mais próxima, fazendo os talheres pularem. Você não tinha o direito de falar isso. Você não tinha o direito de me expor na frente de todos. Você se expôs sozinho. Essa frase foi a gota final. Márcio avançou um passo em direção a ela, o rosto a centímetros do dela. Você está demitida. Agora, pega suas coisas e sai. E se eu ouvir você falando qualquer coisa sobre este restaurante para qualquer pessoa, eu garanto que você nunca mais vai trabalhar em lugar nenhum. Clarice sentiu o impacto das palavras como um soco. Ela olhou ao redor. Os colegas de trabalho desviaram o olhar. Ninguém disse nada. Ninguém se mexeu. O medo era maior que qualquer solidariedade. Pode ir. Márcio repetiu, mais frio agora. Você não trabalha mais aqui. Clarice respirou fundo, sentiu os olhos arderem, mas não deixou nenhuma lágrima cair. Não ali, não na frente dele. Ela tirou o avental devagar, dobrou com cuidado e colocou sobre o balcão. Pegou a bolsa que estava no armário dos funcionários e caminhou em direção à saída. Cada passo parecia pesar 1 tonelada. Ela passou pelas mesas, pelos clientes que a observavam em silêncio, pelos colegas que não tiveram coragem de olhar para ela. Quando Clarice empurrou a porta e saiu para a rua, o ar frio da noite bateu em seu rosto como uma bofetada. Ela parou por um instante, tentando processar o que havia acabado de acontecer. Tinha perdido o emprego, a estabilidade, a fonte de renda, tudo porque disse a verdade. Mas dentro do restaurante, algo que ela não viu estava acontecendo. Na mesa mais afastada do salão, perto da janela, um homem observava tudo em absoluto silêncio. Ele não havia se levantado, não havia reclamado, não havia dito uma palavra sequer, mas seus olhos acompanharam cada movimento, cada grito de Márcio, cada palavra de Clarice, cada reação dos clientes ao redor. Ele pegou o guardanapo, limpou os lábios com calma e chamou um dos garçons com um gesto discreto. A conta, por favor. O garçom trouxe rapidamente, nervoso com tudo o que havia acontecido. O homem pagou em dinheiro e deixou uma gorjeta de R$ 200, bem acima do normal. Alto demais para ser generosidade comum. Era uma mensagem de alguém com poder. Ele se levantou sem pressa, pegou a pasta de couro da cadeira e ajustou o paletó. Ninguém percebeu quando ele saiu. Ninguém notou o crachá discreto que pendurava na lateral da pasta. E ninguém imaginou que aquele silêncio,
Custaria muito mais caro do que Márcio jamais poderia imaginar. Clarice caminhou por 3 quadras antes de parar. Suas pernas tremiam. O peito ardia. A realidade começava a cair sobre ela como uma avalanche. Ela tinha acabado de perder o emprego. Não tinha reserva financeira. O aluguel vencia em 10 dias. E pior, Márcio havia deixado claro que faria questão de manchar o nome dela se ela tentasse trabalhar em outro lugar. Clarice encostou-se na parede de um prédio e fechou os olhos. Tentou respirar fundo, mas o ar parecia insuficiente. A adrenalina que a sustentou durante a discussão agora esvaziava, deixando apenas o peso do que havia feito. Eu deveria ter mentido, pensou. Deveria ter confirmado a versão dele e seguido em frente, como sempre fiz. Mas não, dessa vez ela não conseguiu. Clarice pegou o celular. Tinha 3 mensagens no grupo dos funcionários do restaurante. Moça, você enlouqueceu? O Márcio está destruindo tudo aqui dentro. Você ferrou todo mundo. Ele disse que se algum de nós for visto falando com você, também está na rua. Ela trancou o celular sem responder. Não adiantava. Eles tinham medo. E ela entendia. Já tinha estado no lugar deles por tempo demais. O telefone vibrou de novo. Dessa vez era uma ligação. Número desconhecido. Clarice hesitou, mas atendeu. Alô? Clarice? Henrique Almeida, advogado trabalhista. Eu estava no restaurante hoje à noite. Vi tudo e gravei o áudio. Clarice sentiu o coração acelerar. Gravou? Márcio tem histórico de abafar processos, mas dessa vez ele se entregou. Ameaças, confissão sobre reaproveitamento, demissão pública, tudo documentado. Ele fez uma pausa. Se quiser processar, eu te ajudo, sem custos iniciais. Clarice agradeceu e desligou. Sua cabeça girava. Ela queria justiça, mas também queria paz. Mas algo dentro dela sabia, isso não ia acabar assim. Enquanto isso, no bistrô Del Mare, o caos continuava. Márcio tentava controlar o estrago, mas era tarde demais. 3 mesas haviam saído sem pagar. Outras 5 pediram descontos ou cancelaram pedidos. 2 clientes tiraram fotos do salão e postaram nas redes sociais com comentários sobre práticas duvidosas. Na manhã seguinte, Clarice recebeu outra ligação. Uma mulher. Voz séria, profissional. Bom dia, meu nome é Patrícia Lemos, auditora da Vigilância Sanitária. Recebemos denúncia anônima sobre o bistrô Del Mare. Gostaria de conversar com você, de forma confidencial. Clarice engoliu seco. Eu aceito. No dia seguinte, a inspeção foi brutal. Patrícia e 2 fiscais vasculharam cada canto. Molhos requentados, temperaturas irregulares, falta de rastreabilidade. E o pior, funcionários confirmaram tudo sob pressão oficial. Márcio tentou justificar, tentou minimizar. Mas Patrícia foi implacável. Senhor Márcio, este estabelecimento está sendo autuado. Vocês têm 48 horas para regularizar. Senão, será interditado. Interditado? Não! Deveria ter pensado nisso antes. Ela entregou a notificação oficial nas mãos dele e saiu com os fiscais. Márcio ficou parado, segurando o papel, tremendo de raiva. Ele sabia quem tinha feito aquilo. Clarice! Ele gritou sozinho no salão vazio. Aquela vaca fez isso! Ele pegou o celular e ligou para Edson Tavares, o proprietário. Edson, a vigilância sanitária esteve aqui. Nos autuaram. Temos 48 horas para resolver ou eles interditam o restaurante. Como assim autuaram? A voz de Edson explodiu do outro lado. Eu te pago para evitar esse tipo de coisa. Foi a Clarice. Ela denunciou. Tenho certeza. Eu não quero saber quem foi. Eu quero saber como você vai resolver. Edson, eu preciso de apoio aqui. Não. Você se vira. Se o restaurante fechar, é sua culpa. E pode procurar outro emprego. A ligação caiu. Márcio jogou o celular na parede. A tela rachou.
Ele estava encurralado, furioso, desesperado, e naquele momento ele tomou a pior decisão que poderia tomar. Pegou o celular quebrado, procurou o número de Clarice e digitou uma mensagem. Você vai pagar por isso. Eu vou garantir que você nunca mais consiga emprego em lugar nenhum. E se você acha que está protegida, pode esquecer. Eu sei onde você mora. Ele apertou enviar antes de pensar melhor. E aquela mensagem seria a prova que faltava. Porque Clarice, seguindo a orientação do advogado Henrique, tinha registrado um boletim de ocorrência preventivo 2 dias antes. E agora Márcio tinha acabado de cometer um crime. Ameaça, intimidação de testemunha, tudo documentado. Mas ele ainda não sabia disso. Ele ainda achava que estava no controle. Ainda achava que o medo funcionaria. O que Márcio não sabia é que o homem que observou tudo em silêncio naquela noite já tinha visto o suficiente. E as consequências estavam apenas começando. Clarice estava no sofá quando o celular vibrou. Era uma mensagem de Márcio. Ela leu, releu. Sentiu o estômago revirar. Você vai pagar por isso. Eu vou garantir que você nunca mais consiga emprego em lugar nenhum. E se você acha que está protegida, pode esquecer. Eu sei onde você mora. Suas mãos tremeram. Por um instante, o medo voltou. Aquele medo antigo, sufocante, que a fazia abaixar a cabeça e aceitar tudo em silêncio. Mas então ela lembrou do boletim de ocorrência que tinha feito, das orientações do advogado Henrique e de uma frase que ele disse: se ele te ameaçar, você documenta. E aí, ele se entrega sozinho. Clarice tirou um print da mensagem, salvou e encaminhou para Henrique com uma mensagem curta. Ele acabou de me ameaçar. A resposta veio em menos de 1 minuto. Perfeito. Isso é crime. Vou protocolar uma representação criminal agora mesmo. Ele cavou a própria cova. Clarice respirou fundo. Sentiu algo diferente. Não era mais medo. Era certeza de que tinha feito a escolha certa. Enquanto isso, no escritório do Bistrô Del Mare, Márcio andava de um lado para o outro, nervoso. Ele tinha 48 horas para regularizar as pendências ou o restaurante seria fechado. Precisava de dinheiro, precisava de tempo, precisava de ajuda. Mas ninguém estava disposto a ajudá-lo. Edson Tavares, o proprietário, já tinha deixado claro: se vira. Os fornecedores exigiam pagamento adiantado para acelerar entregas. E a equipe? A equipe estava em silêncio. Ninguém confiava mais nele. Márcio ligou para alguns contatos na área de gastronomia, tentando puxar favores, acelerar processos. Mas as portas que antes se abriam facilmente, agora estavam fechadas. Ele não entendia por quê. O que Márcio não sabia é que nos últimos 2 dias, algo estava acontecendo nos bastidores. Ligações discretas, conversas em tom baixo, perguntas sendo feitas sobre ele. Márcio Oliveira? Conheço. Por que a pergunta? Só estou checando algumas referências. E as respostas não eram boas. Márcio tinha um histórico, processos trabalhistas abafados, funcionários que saíram e nunca falaram, práticas duvidosas que sempre ficavam nas sombras. Mas agora, alguém estava trazendo tudo isso à luz. E esse alguém tinha influência. Na manhã seguinte, Márcio recebeu uma ligação. Número desconhecido. Ele atendeu irritado. Alô? Senhor Márcio Oliveira? A voz era masculina, calma, formal. Sim. Quem é? Meu nome é Fernando Ribeiro. Sou diretor de operações do Grupo Sabor em Gestão. Gostaria de marcar uma reunião com o senhor. Hoje, se possível. Márcio franziu a testa. O Grupo Sabor em Gestão era uma das maiores redes de auditoria e consultoria gastronômica do país. Eles trabalhavam com investidores, fundos de capital e grandes restaurantes. Reunião sobre o quê? Sobre o Bistrô Del Mare e sobre sua gestão. Márcio sentiu um frio na espinha. Eu não entendo.
Quem pediu essa reunião? Isso será esclarecido pessoalmente, às 15 horas, no nosso escritório, Rua das Acácias, 742. Estarei aguardando. A ligação caiu. Márcio ficou parado, segurando o celular. Algo estava errado, muito errado, mas ele não tinha escolha. Precisava ir. Às 15 horas em ponto, Márcio entrou no prédio elegante do Grupo Sabor em Gestão. Foi recebido por uma secretária que o conduziu até uma sala de reuniões. Vidro, madeira, design minimalista, tudo impecável. Fernando Ribeiro estava sentado à cabeceira da mesa. Um homem de uns 50 anos, terno cinza, postura séria. E ao lado dele estava o homem da mesa do canto. Márcio congelou. Ele reconheceu o rosto. Era o cliente que estava no restaurante naquela noite. O homem que não disse nada, que apenas observou. Senhor Márcio, sente-se, por favor. Fernando apontou para a cadeira. Márcio sentou, tenso. Este é Roberto Mendes. Ele é sócio majoritário do fundo de investimentos que possui 60% das ações do Bistrô Del Mare. Márcio sentiu o chão desaparecer. Roberto Mendes. O nome ecoou na cabeça dele como um sino de alarme. Ele era o verdadeiro dono. Edson Tavares era apenas o administrador operacional. Mas quem mandava de verdade era ele. Eu não sabia que o senhor estava no restaurante naquela noite. Márcio gaguejou. Eu sei que não sabia. Roberto falou pela primeira vez. A voz era baixa, controlada. E foi justamente por isso que eu estava lá, para observar, sem interferências, sem performances. Fernando abriu uma pasta e colocou documentos sobre a mesa. Senhor Márcio, nos últimos 6 meses, recebemos 3 denúncias anônimas sobre práticas irregulares no Bistrô Del Mare. Pressão sobre funcionários, reaproveitamento de alimentos, ameaças. Mas nunca tivemos provas concretas. Até aquela noite, Roberto completou, quando eu vi e ouvi tudo pessoalmente. Márcio tentou falar, mas a voz falhou. Eu só fazia meu trabalho. Tentava manter os números altos. Tentava o quê? Roberto o interrompeu. Assustar funcionários? Reaproveitar comida vencida? Demitir alguém publicamente por falar a verdade? Ela me desrespeitou na frente de todos. Ela fez o que você deveria ter feito. Ela foi honesta. Roberto se inclinou para frente. E você? Você mentiu, manipulou, ameaçou. E agora descobri que você enviou uma mensagem intimidadora para ela. Sabia que isso é crime? Márcio empalideceu. Eu estava nervoso. Não foi nada sério. Não foi nada sério. Fernando pegou outro documento. A vigilância sanitária autuou o restaurante. Você sabia disso, claro. O que você não sabe é que eles enviaram o relatório completo para nós. E está tudo documentado. Cada irregularidade, cada depoimento. Roberto se levantou. Senhor Márcio, você está demitido, por justa causa, e vai responder judicialmente pelas irregularidades cometidas durante sua gestão. Já acionamos nossos advogados. Você receberá a notificação oficial até amanhã. Márcio sentiu as pernas bambearem. Vocês não podem fazer isso. Eu trabalhei anos nesse lugar. Eu construí... Você construiu nada. Você destruiu. Roberto cortou, frio. E agora vai pagar por isso. Fernando se levantou também, encerrando a reunião. Pode se retirar. Sua identificação já foi bloqueada. Não tente voltar ao restaurante. Segurança foi orientada. Márcio saiu daquela sala como um morto-vivo. Ele tinha perdido tudo. O emprego, a reputação. E agora enfrentaria processos. Tudo porque achou que podia silenciar quem falava a verdade. Tudo porque ignorou o homem sentado no canto. E enquanto Márcio saía do prédio, destruído, Roberto Mendes pegou o telefone e fez uma ligação. Alô, Clarice, aqui é Roberto Mendes, sócio do Bistrô Del Mare. Gostaria de conversar com você, pessoalmente, amanhã, se possível. Do outro lado, Clarice arregalou os olhos.
Eu... Claro, claro. Ótimo. Nos vemos amanhã às 10 horas. Tenho uma proposta para você. E a ligação terminou. Clarice ficou parada, o celular ainda na mão, tentando processar o que acabava de acontecer. O homem que observou tudo em silêncio era o verdadeiro dono. E agora ele queria falar com ela. Clarice não conseguiu dormir naquela noite. Ficou revirando na cama, pensando em 1000 possibilidades. O que Roberto Mendes queria? Seria uma proposta de trabalho? Um pedido de desculpas? Ou pior, ele queria que ela assinasse algo para não processar o restaurante. Ela chegou ao escritório do Grupo Sabor em Gestão 15 minutos antes do horário marcado. Estava nervosa. Ajeitou a roupa 3 vezes antes de entrar. A mesma secretária de ontem a recebeu com um sorriso profissional. Bom dia, Clarice. O senhor Roberto já está esperando. Pode entrar. Ela entrou na sala de reuniões. Roberto estava de pé, olhando pela janela. Quando ouviu a porta, virou-se e estendeu a mão. Clarice, obrigado por vir. Bom dia, senhor. Por favor, sente-se. Quer café? Água? Água, por favor. Roberto serviu 2 copos e sentou-se à frente dela. Não na cabeceira, frente a frente, como uma conversa entre iguais. Clarice, antes de qualquer coisa, eu preciso te pedir desculpas. Ela piscou, surpresa. Desculpas? Sim, por tudo o que você passou. Por ter sido submetida a um ambiente de trabalho tóxico, por ter sido pressionada a mentir e, principalmente, por ter sido demitida de forma humilhante por fazer a coisa certa. Clarice sentiu um nó na garganta. Eu não esperava ouvir isso. Eu sei. Roberto respirou fundo. Clarice, eu entrei naquele restaurante naquela noite porque havia denúncias anônimas chegando até mim há meses. Funcionários relatando abuso, clientes reclamando de práticas estranhas, mas nunca tive provas concretas. Márcio era esperto, ele sabia como esconder as coisas quando tinha que esconder. Roberto tomou um gole de água. E eu tinha um prazo. No dia seguinte, de manhã cedo, eu fecharia a venda de parte do fundo de investimento para novos sócios. Eles exigiram uma auditoria operacional antes de liberar o capital. Eu precisava ter certeza de que o restaurante estava limpo. Então eu decidi ir pessoalmente, sem avisar, sem me identificar, só para observar. Ele fez uma pausa. Sentei naquela mesa do canto e observei. A forma como ele pressionava a equipe, a forma como ele tentou manipular aquele cliente e a forma como ele te ameaçou. Naquele momento eu soube. Não havia como fechar aquele negócio com Márcio no comando. Clarice abaixou os olhos. Eu não queria causar aquilo tudo. Eu só não consegui mais mentir. E foi por isso que eu te chamei aqui. Roberto se inclinou para a frente. Clarice, em todos os meus anos lidando com restaurantes, eu vi muitos funcionários, bons, ruins, medíocres. Mas raramente eu vi alguém com o que você demonstrou naquela noite. O quê? Integridade. A palavra ecoou na sala. Integridade não é algo que se ensina, não é algo que se treina, é algo que se tem ou não se tem. E você tem, mesmo sob pressão, mesmo com medo de perder tudo. Você escolheu a verdade. Clarice sentiu os olhos arderem, mas segurou as lágrimas. E agora eu estou desempregada, com contas atrasadas e com um gerente que jurou me destruir. Não mais. Roberto abriu uma pasta. Márcio foi demitido por justa causa. Ele está respondendo por irregularidades administrativas e por ameaça criminal. Ele não vai te incomodar mais. Já dei ordens ao jurídico para garantir isso. Clarice soltou o ar, que nem percebeu que estava prendendo. Quanto às suas contas... Roberto deslizou um documento pela mesa. Estou te oferecendo uma indenização completa, mais os salários atrasados, mais uma compensação pelos danos morais que você sofreu. O valor está aqui. Revise com calma. Clarice olhou para o papel. O valor era mais do que ela ganharia em 6 meses de trabalho.
Isso é generoso demais. Não é generosidade, é justiça. Roberto fez uma pausa. Mas eu não te chamei aqui só por isso. Clarice levantou os olhos. Eu tenho uma proposta. E antes de você responder, quero deixar claro, você não precisa aceitar. Não há pressão, não há condições. Se você quiser pegar essa indenização e seguir sua vida, eu vou respeitar totalmente. O que o senhor quer propor? Roberto se recostou na cadeira. O Bistrô Del Mare vai passar por uma reestruturação completa, nova gestão, novos protocolos, novas regras, e eu quero que você seja parte disso. Clarice arregalou os olhos. Eu? Como? Como supervisora de atendimento. Em período de teste inicial de 6 meses, Roberto foi direto. Você conhece os problemas de dentro. Você sabe onde o sistema falha. Você sabe o que precisa mudar. E mais importante, você tem a confiança da equipe. Eles te viram fazer o que ninguém teve coragem de fazer. Mas eu sou só uma garçonete. Você é uma líder. Roberto a interrompeu. Liderança não é cargo, é atitude. E você demonstrou isso. Clarice ficou em silêncio, processando. Qual seria meu papel exatamente? Trabalhar diretamente com a nova gerência. Garantir que os funcionários sejam tratados com respeito. Que os protocolos sejam seguidos. Que ninguém mais seja pressionado a fazer o que você foi pressionada a fazer. Roberto fez uma pausa. E claro, um salário condizente com a responsabilidade. 3 vezes o que você ganhava antes. Clarice sentiu o queixo cair. 3 vezes? Você vai ter mais responsabilidade, mais pressão, mais desafios, mas também mais dignidade, mais voz e mais respeito. Ela olhou para o documento na mesa, depois para Roberto. Por que eu? Por que não contratar alguém de fora? Alguém com experiência em gestão? Porque experiência se aprende, caráter não. Roberto se levantou e caminhou até a janela. Clarice, eu já vi muitos gestores experientes destruírem equipes por falta de empatia, por falta de ética. Eu prefiro alguém com ética e sem experiência do que o contrário. Ele voltou a olhar para ela. Mas a decisão é sua. Você pode aceitar ou pode recusar. Não vou te julgar por nenhuma das 2 escolhas. Clarice respirou fundo. Parte dela queria sair dali correndo, pegar o dinheiro e nunca mais voltar àquele lugar, esquecer tudo. Mas outra parte, a parte que lutou para ser ouvida, a parte que disse a verdade mesmo sabendo o preço, essa parte sabia o que fazer. Eu aceito, ela disse, firme. Roberto sorriu, um sorriso genuíno. Bem-vinda de volta, Clarice. Mas dessa vez, com as regras certas, eles apertaram as mãos, e naquele momento Clarice sentiu algo que não sentia há muito tempo. Não era alívio, não era vitória, era dignidade restaurada, e pela primeira vez em anos, ela sabia que tinha feito a escolha certa. 3 dias depois, Clarice estava de volta ao Bistrô Del Mare, mas não como garçonete. Como supervisora de atendimento. A equipe a recebeu com olhares mistos, surpresa, respeito e, em alguns, vergonha. Ela reuniu todos na cozinha antes do expediente. Eu sei que muitos de vocês têm dúvidas sobre o que aconteceu, sobre o que vem agora. Clarice olhou para cada um deles. Mas eu quero deixar uma coisa clara. Ninguém aqui vai mais ser pressionado a mentir, ninguém vai mais ser ameaçado, e ninguém vai mais ter medo de falar a verdade. Um dos garçons levantou a mão timidamente. E se a gente errar? Se você errar, a gente corrige, sem gritos, sem humilhações, sem punições injustas. Clarice respirou fundo. Mas se você mentir, aí sim tem problema, porque mentira é o que trouxe a gente até aqui. Houve um silêncio, e então alguém começou a bater palmas. Devagar, depois outro e outro, até que a cozinha inteira estava aplaudindo. E Clarice, pela primeira vez em muito tempo, sorriu,
porque ela tinha aprendido algo que muita gente nunca aprende. A verdade pode custar caro no curto prazo, mas no longo prazo, ela sempre vence. 3 meses depois, Clarice estava na cozinha do Bistrô Del Mare, revisando os pedidos da noite, quando seu celular tocou. Era Henrique, o advogado. Clarice, boas notícias. O processo contra Márcio foi julgado hoje. Ele foi condenado por ameaça e intimidação de testemunha. Pena convertida em multa e prestação de serviços comunitários. E o mais importante, registro criminal. Ele não vai conseguir cargos de gestão tão facilmente agora. Clarice fechou os olhos e suspirou. Não era vingança. Era consequência. E quanto ao processo trabalhista, acordo fechado. Ele vai te pagar uma indenização adicional por danos morais. O valor já está sendo depositado. Acabou, Clarice. Você venceu. Quando a ligação terminou, Clarice ficou alguns segundos parada, apenas sentindo. Não era euforia. Era paz. Ela tinha perdido tudo por um momento. Mas no final, recuperou muito mais do que perdeu. Naquela mesma noite, o restaurante estava cheio. Clarice circulava pelo salão, observando. Não como garçonete, mas como supervisora. Ela via a equipe trabalhando com mais leveza, sem medo, sem pressão, sem ameaças. A nova gerente, Fabiana, uma mulher de 40 anos com 20 anos de experiência em hotelaria, havia implementado novos protocolos, treinamentos semanais, feedbacks construtivos, respeito mútuo. E o mais importante, ninguém mais era obrigado a mentir. Clarice parou ao lado de um dos garçons, Lucas, que tinha apenas 3 semanas de casa. Como está indo? Lucas sorriu aliviado. Bem, muito bem. Eu nunca trabalhei em um lugar onde me senti tão seguro. Seguro como? De falar quando algo está errado. De perguntar quando tenho dúvida. De ser honesto. Ele fez uma pausa. No meu último emprego, se a gente questionasse qualquer coisa, era punido. Aqui é diferente. Clarice sorriu. E vai continuar sendo. Do outro lado da cidade, Márcio estava sentado em um banco de praça, olhando para o celular. Mais uma entrevista de emprego cancelada, a 3ª naquela semana. Toda vez que ele chegava perto de conseguir algo, a mesma coisa acontecia. Checagem de referências. E quando checavam, as portas se fechavam. Ele tinha se tornado radioativo no mercado de gastronomia. As mensagens ameaçadoras, o processo criminal, a demissão por justa causa, tudo estava documentado, tudo estava público. Márcio passou a mão no rosto, exausto. Ele sabia que tinha feito escolhas erradas, mas na época parecia certo, parecia necessário. Era só o jeito de manter os números, ele pensava. Era assim que funcionava. Mas agora ele entendia. Não era assim que funcionava. Era assim que ele fazia funcionar. E havia um custo. Ele pegou o celular e abriu as redes sociais. Digitou Bistrô Del Mare na busca. A página do restaurante estava cheia de comentários positivos. Melhor experiência que já tive aqui. Equipe super atenciosa e honesta. Voltei depois de meses e a mudança é incrível. Vocês se superaram. Finalmente um lugar onde a gente sente que está sendo tratado com respeito. Márcio fechou o celular. Não conseguia ler mais. Ele tinha construído o sucesso daquele lugar nas costas de quem ele pisou. E agora, sem ele, o lugar estava melhor do que nunca. A verdade doía, mas era verdade. Naquela mesma noite, Roberto Mendes entrou no Bistrô Del Mare. Clarice o viu e foi cumprimentá-lo. Roberto, que surpresa! Clarice, como vão as coisas? Bem, muito bem, na verdade. Eu sei, tenho acompanhado os relatórios. O faturamento está 20% acima do que era na época de Márcio. E o mais importante, 0 reclamações formais de funcionários. Clarice sorriu. Quando as pessoas trabalham sem medo, elas trabalham melhor. Roberto assentiu. Exatamente. E é por isso que eu vim aqui hoje.
quero te oferecer outra coisa. Clarice arregalou os olhos. Outra coisa? Estou abrindo uma segunda unidade do Del Mare em um bairro nobre. Projeto completamente novo. Roberto fez uma pausa. Mas isso só vai acontecer daqui a um ano. Quero que você use esse tempo para consolidar a experiência aqui. Aprender gestão completa. E quando chegar a hora, eu quero que você seja a gerente geral da nova unidade. Clarice ficou sem palavras. Gerente geral? Mas eu mal tenho 3 meses nessa função. E você já provou que sabe liderar, que sabe ouvir, que sabe criar um ambiente de trabalho saudável. Roberto cruzou os braços. Clarice, experiência se ganha com tempo. Mas caráter não se ensina. E você tem. Ela respirou fundo. Eu preciso pensar? Claro, sem pressão. Mas saiba que a proposta está de pé. E que eu confio em você. Clarice agradeceu e voltou ao trabalho. Mas dentro dela, algo tinha mudado. Ela não era mais a garçonete que abaixava a cabeça, que aceitava tudo em silêncio, que tinha medo de falar. Ela tinha encontrado sua voz e agora sabia o poder que ela tinha. 1 ano e meio depois, Clarice estava em pé na frente da nova equipe do segundo Bistrô Del Mare. 20 funcionários novos, todos olhando para ela com uma mistura de curiosidade e ceticismo. Ela sabia o que alguns estavam pensando. Quem é essa mulher que veio de garçonete e agora quer mandar na gente? A resistência estava no ar. Clarice sentia, mas ela tinha aprendido algo naquele último ano. Liderança não se impõe, se conquista. Ela respirou fundo e começou a falar. Bem-vindos, meu nome é Clarice e eu sou a gerente geral deste restaurante. Alguns de vocês talvez já tenham ouvido falar de mim. Outros não. Mas tem uma coisa que eu quero deixar clara desde o primeiro dia. Ela olhou para cada um deles. Aqui vocês vão ser tratados com respeito. Aqui vocês vão ter voz. Aqui ninguém vai ser pressionado a mentir. E se algo estiver errado, eu quero que vocês falem. Porque esconder problemas só piora as coisas. E eu aprendi isso do jeito mais difícil. Um dos garçons levantou a mão. E se a gente errar? Clarice sorriu. Se você errar, a gente corrige. Sem gritos, sem humilhações. Mas se você mentir, aí sim tem problema. Porque mentira destrói confiança. E sem confiança não tem equipe. A sala ficou em silêncio. E então, uma das garçonetes no fundo disse, baixinho, eu nunca trabalhei em um lugar assim. Agora você trabalha. Clarice respondeu. Naquela noite, Clarice voltou para casa. Abriu a porta, tirou os sapatos e se sentou no sofá. Olhou ao redor, apartamento simples. Nada luxuoso, mas era dela, conquistado com trabalho honesto. Ela pegou o celular e viu uma mensagem de Roberto. Os números da nova unidade estão incríveis. Você está provando que caráter não se treina, Clarice. Se tem ou não se tem. Clarice sorriu. Ela tinha perdido tudo por um momento, mas no final recuperou muito mais do que perdeu. Márcio estava fora do mercado, processado, marcado. E ela estava livre, porque a verdade pode custar caro no curto prazo, mas no longo prazo, ela sempre vence. Se essa história te lembrou que silêncio também machuca, guarda isso. A verdade pode custar caro no começo, mas a mentira cobra juros para sempre. Agora eu quero te ouvir. Você já viu alguém ser punido por ser honesto? Conta nos comentários. E se você acredita que caráter não se treina, deixa o like para esse vídeo chegar em mais gente e fortalecer quem está passando por isso hoje.